Oi, tudo bem? Meu nome é Germana Trindade e vou estar vendo com vocês a disciplina Desenvolvimento e Mudanças do Estado Brasileiro. Hoje a gente vai estar abordando a unidade 1 dessa disciplina, que vai desde a proclamação da República até o final do regime militar. Na nossa primeira parada vai ser na República Velha, que ela se inicia com o final, a proclamação da República em 1889, né, e vai até a Revolução de 30 em 1930. Nesse período, a gente vai ter uma subdivisão, que vai ser a República da Espada, que foi o primeiro período onde a gente teve um controle governamental por parte dos militares, e a República Oligárquica, onde você vai ter já presidente de estados, não mais ligado aos militares, seriam civis, e vai ser nesse período que vai se dar a República, né, o coronelismo, um marco desse período republicano. Após a vitória do movimento republicano pelos os oficiais do Exército, né, foi estabelecido então um governo provisório, chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que ele teve alguns pontos muito importantes para o Estado que a gente tem hoje. Vou narrar aqui alguns desses tópicos. A gente pode falar aí a decretação da separação entre igreja e Estado, né? Você vai ter a concessão da nacionalidade brasileira a todos os imigrantes que estavam residindo no país no período. Vai ter a nomeação de governadores para as províncias e essas passam a ser, então, estados. Foi criada a bandeira nacional e aí a gente vai ter o lema que ainda hoje a gente permanece, né, que é ordem e progresso. Por fim, a banição da família real do território brasileiro, que só volta em 1922 com o falecimento da princesa Isabel. Nesse período também a gente vai ter a Constituição de 1891, que vai ter como principais autores Prudente Moraes e Rui Barbosa, né? Nossa Constituição, nossa primeira Constituição republicana, ela vai ser fortemente inspirada na Constituição americana, né? Então você vai ter um texto descentralizador que vai dar autonomia aos municípios e aos estados e vai estabelecer um governo presidencialista, né? E os membros dos poderes legislativo e executivo passam a ser eleitos pelo voto direto. Essa Constituição vai estabelecer o mandato de presidente da República sem reeleição, não sendo possível a reeleição como a gente vê atualmente, e o mesmo vai valer para o vice-presidente. Agora, um fato curioso é que no caso de morte, renúncia ou impedimento do presidente, o vice-presidente vai assumir até serem realizadas novas votações. Só que a Constituição não diz qual seria o período de novas o período que deveria se realizar essas novas eleições, né? E aí, se houver acordo político, esse vice poderia ficar até o final do mandato. O voto continuou nesse período a não ser secreto, mas foi decretado o fim do voto censitário, que era aquele voto baseado na renda. Então, já foi um ganho para a população, apesar de continuar excluído do direito de voto os analfabetos, as mulheres, os religiosos sujeitos à obediência eclesiástica e os indígenas. A Constituição vai estabelecer liberdade de associação, reunião sem arma, o direito de reunião sem arma, vai ser assegurado aos acusados o mais amplo de direito de defesa e vai se abolir as penas de galé, que seriam aquelas penas que se sujeitavam os criminosos a cumprir penas de trabalhos forçados em embarcações de vela, rimando sobre coação e castigo corporal. Também vai ser através dessa Constituição que a gente vai ter o banimento da pena de morte e vai ser instituído o habeas corpus e garantias à magistratura federal. Então, o primeiro presidente constitucional eleito pelo Congresso Nacional foi Deodoro da Fonseca. Ele tinha um mandato até o dia 15 de novembro de 1894, mas só fica no poder até novembro de 1891, em razão de crise política e econômica gerada no governo. E aí assume o vice, que
que é o Floriano Peixoto, que fica até o ano de 1894. Posteriormente, a gente vai ter aí o governo de Prudente de Moraes, que foi um período de transição entre a República da Espada e a República Oligárquica, aquela onde a gente vai ter o predomínio do coronelismo. Prudente de Moraes foi o primeiro civil a assumir a presidência da República, mas ele não rompeu de vez com os militares, né? Por isso que a gente chama um governo de transição. Agora, quando teve a Guerra dos Canudos e o assassinato do ministro da Guerra, esse fato histórico aí sim acabou gerando um distanciamento dos militares do governo de Prudente de Moraes. Nesse período, os principais movimentos que a gente vai ter vai ser o 18 do Forte, o Levante de 1924 e a Coluna Prestes. Os tenentistas, né, defendiam o voto secreto, a independência do poder judiciário e de um Estado, e o Estado mais forte. Então, de fato, a República Oligárquica só vem a se consolidar em 1898, quando vem a posse do nosso segundo presidente civil, que vai ser Campos Salles. Então, Campos Salles, você se afasta do período da política da espada, né? Do governo das espadas, e passa então a política dos estados. Por que é chamada política dos estados ou política dos governadores? Porque nesse período você vai ter uma não interferência do poder federal na política dos estados, né? Esses não interferiam a política dos municípios e garantiam autonomia política. O fato dessa não interferência, né, nos estados na verdade, gerou a impossibilidade da oposição assumir o poder, uma vez que os representantes populares acabavam sendo escolhidos mediante pactos feitos entre, apesar de dizer, você tinha uma maior autonomia do poder estadual e municipal, mas era feito a escolha dos representantes acabava sendo feita através de pactos entre o governo federal e as elites estaduais, né? E aí você vai ter umas eleições para confirmar esses pactos, que são eleições poucos confiáveis e sem espaço para candidatos independentes. Nesse segundo período, então, a gente vai ter, como eu falei, o marco do coronelismo. Por que houve esse marco? Porque se há o afastamento do governo federal, quem acaba organizando a vida política diretamente, quem tem contato com a população, vai ser... na população dos municípios, vai ser o coronel, que o fato de utilizar-se o nome coronel não estaria ligada a nenhuma pessoa, nenhum militar, e sim ele era aquela pessoa, era o civil que ia ser um líder, né, um fazendeiro sempre com alto poder aquisitivo e que tinha a liderança naquela localidade. Então, o coronel ele acabava sendo um único elo de ligação entre a população e o poder estatal. Ele garantia votos aos indicados para o presidente, né, no caso, e recebia apoio dos governadores, né, e no fato da sua liderança, ou seja, quem ele indicava no município, a liderança política ficava nas mãos dos coronéis. Havia então essa troca. Vamos ter diversas revoltas também nesse período, como a revolta da vacina, a revolta da chibata, a guerra dos canudos, a revolta do 18 do Forte de Copacabana, o movimento tenentista e a revolução de 1930, que vai ser a revolução que vai colocar fim a esse período. A gente vai ter, nesse período, uma economia ainda baseada na agricultura, mas que teve um avanço industrial ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial. E nossa economia, apesar de, como estava baseada ainda na cultura do café, sofreu consequências com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Quando chega, então, a Revolução de 30, né? O que que gerou essa Revolução de 30? Porque houve eleições presidenciais e
Pela contagem oficial, o Júlio Prestes, que era o presidente de São Paulo, que tinha o apoio do presidente Washington Luiz, venceu as eleições. Só que a oposição não aceitou a derrota de Getúlio Vargas e iniciou então essa Revolução de 30, que tinha como líderes Getúlio Vargas, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, ex-presidente de Minas Gerais, e tenentes. Então, mais uma vez, você vê a interferência do poder militar na conquista do cargo à presidência. E sem enfrentar a resistência, porque o governo, o modelo de governo, né, liberal oligárquico da República Velha já vinha sendo desgastado, estava desgastado em razão dessa política do café com leite. Houve então a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. E aí, em 1930, em novembro de 1930, ele chega ao poder e dá início à Era Vargas, né? Vale destacar que a crise de 1929, como eu falei, ela afeta o setor cafeeiro, e também esse fato da ruína de alguns barões do café deu condições também políticas para a vitória de Vargas na República de 1930. Vargas vai estar no poder em 2 períodos. A gente vai ter um período que vai de 1930 a 1945 e outro que vai de 1951 a 1954. Né? Então, ele fica 20 anos de poder e nesses 20 anos ele vai imprimir grandes transformações no sistema político, econômico e administrativo brasileiro. Esse período aí vai ser, a gente chama de a Era Vargas. Então, a primeira fase, né, que se inicia com a Revolução de 30, foi marcado, então, esse período que vai até 1945, foi marcado por diferentes momentos. A Revolução Constitucionalista de 1932, ela se inicia em São Paulo e dura de julho até outubro do ano de 1932. E ela é consequência de uma campanha constitucionalista iniciada em 1931. Né? Para tentar conter as críticas, ele organiza uma comissão que fica encarregada de fazer o novo código eleitoral. E esse novo código vai ser publicado em 1932. E nomeia, então, um novo interventor para o estado de São Paulo. Essas medidas, no entanto, não apaziguaram os ânimos e, neste cenário, a gente tem criado aí a Frente Única Paulista, cujo lema era a constitucionalização do país. Né? Esse aí seria o principal lema. Em 1934, há a morte, então, de 4 estudantes paulistas em confronto com as forças legais. E aí, a morte desses 4 estudantes vai ser o estopim para a Revolução de 1932. Ele ganha as ruas, chega até o interior de São Paulo, tendo o apoio de diversos setores da sociedade paulista, né, e de outros segmentos ligados ainda à República Velha e ao Partido Democrático. Mas a luta armada mesmo fica somente dentro da capital paulista e interior. A Revolução Constitucionalista, então, ela acaba fazendo com que nasça a nossa segunda Constituição republicana, que vai ser a Constituição de 1934. Em 1934, o Vargas vai ser eleito presidente de forma indireta e fica com mandato até 1938. Entre 37 e 45, né, 1937 e 1945, a gente vai ter a famosa fase denominada Estado Novo, que é um período onde Vargas vai governar sob ditadura. Né? Ele determina o fechamento do Congresso, outorgou uma nova Constituição que lhe dá controle dos poderes legislativo e judiciário e determina o fechamento também dos partidos políticos. Com o fim, então, da guerra em 1945, as pressões em prol da redemocratização aqui do Brasil, elas ficam mais fortes. E
Por conta dessa pressão, em outubro de 45, Vargas é deposto. Após o afastamento, então, de Vargas do poder, foi convocada uma nova Assembleia Constituinte, né? E interessante que Vargas vai ser eleito senador por estados e deputado federal por sete estados, né? Nas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte de 1946. Em 1950, então, Vargas, que foi deposto, volta agora como presidente da República, né, eleito com uma ampla margem de votos. E nesse segundo momento, o seu governo vai ser marcado pela retomada da orientação nacionalista, cuja expressão maior foi a luta pela implantação do monopólio estatal sobre o petróleo, a criação da Petrobras e pela progressiva radicalização política, né? Vargas vai enfrentar aí a oposição por parte da UDN e, após se ver confrontado com a iminência de uma renúncia ou de uma deposição, ele acaba se suicidando em agosto do ano de 1954, né? Dia 24 de agosto. No plano da Revolução de 30, produziu um movimento de centralização que transferiu os poderes dos estados da federação para o governo central, ou seja, fazendo aquilo que um caminho inverso do que você teve na República Velha, né? O qual, então, o governo central passou a assumir um papel crescente na sociedade e na economia. No plano econômico, teve um intenso movimento de industrialização e urbanização que ocorreu, então, aí na década de 50 e se fez acompanhar de políticas deliberadas de desenvolvimento. O processo de modernização evoluiu, fazendo com que o Estado fosse capaz de agir sobre setores da economia e a criação de diferentes órgãos para a implementação de novas políticas. A criação do Ministério da Justiça do Trabalho. Você vai ter a atuação de Vargas regulando as atividades profissionais e a estrutura sindical, né? E no plano cultural, o governo criou instituições que atuam no campo da educação, teatro, música, livro, rádio, cinema, de patrocínio cultural e da imprensa. Vargas também vai ser responsável pela profissionalização do Estado, né? Ele faz uma organização do aparelho estatal seguindo um modelo burocrático verbiano. Vargas vai ser responsável, então, pela profissionalização também do Estado. Ele organizou o aparelhamento do Estado seguindo um modelo burocrático verbeniano. No Brasil, então, o início do modelo burocrático ocorreu durante o primeiro governo de Vargas, né? Por meio de uma linha autoritária modernizadora. E aí a gente vai ter o grande conflito, que ao mesmo tempo que ele moderniza, ele vai ter seu governo limitando a democracia, né? São duas vertentes contraditórias, mas que vão se encontrar presentes aí no governo de Vargas. Então a gente vai ter como avanços do governo de Vargas, a lei de sindicalização, a implantação da jornada de trabalho de 8 horas, a criação dos institutos de aposentadoria e pensão, a fundação da Justiça do Trabalho e a instituição do salário mínimo, né? Então, vamos ter a aprovação também do Código Eleitoral, do voto feminino e do voto secreto e a criação da Justiça Eleitoral. Vamos ter a fundação da Companhia Siderúrgica Nacional, da Companhia do Vale do Rio Doce, da criação da Petrobras e a concepção do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. Então, pela primeira vez na história, houve a incorporação do povo, né, da classe trabalhadora, como um agente político relevante. Saindo, então, desse governo da era Vargas, a gente passa para o Estado desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, né? O Juscelino Kubitschek chega ao poder no final de 1955, toma posse em janeiro de 56, e ele cria uma agenda progressista baseada no programa de obra denominado, então, de Plano de Metas, né? Que vai consistir num conjunto de 30 objetivos, abrangendo os setores de energia, transporte, indústria de base, alimentação e educação.
O lema de Juscelino Kubitschek vai ser 50 anos de progresso em 5 anos de realização. O modelo que deu sustentação ao crescimento do setor industrial durante o período de Juscelino Kubitschek, né, foi o proposto pelos membros da Escola Cepalina, que diz: industrialização via substituição de importações com financiamento externo e forte presença do setor público. O fato do Brasil ter crescido durante o governo de Juscelino Kubitschek à custa de empréstimos, né, fez com que houvesse um desconcerto financeiro no setor público. E durante o governo de Juscelino Kubitschek acabou sendo um dos principais responsáveis pela crise econômica que o país viveu durante os anos seguintes no governo de Jânio e João Goulart, e que culminou na Revolução Militar de 1964, né, no golpe que o Brasil sofreu. A instabilidade política com a renúncia de Jânio Quadros em 1961 e a posse de João Goulart, somada aos altos índices de inflação e estagnação do crescimento econômico, fizeram com que tivesse um quadro propício para o golpe que ocorreu, né, o golpe de Estado que ocorreu em 1964. Esse golpe já havia sido tentado desde o segundo governo de Getúlio Vargas, mas o suicídio de Vargas, o crescimento econômico proporcionado por Juscelino Kubitschek, né, a eleição de Jânio Quadros com apoio da UDN, a opção parlamentarista no início do governo de João Goulart e a ampla vitória do presidencialismo no plebiscito de 63 acabou adiando a ocorrência desse golpe militar. O primeiro presidente militar que nós vamos ter vai ser o Castelo Branco, né? Ele vai ficar de 64 até março de 67. A prioridade do governo de Castelo Branco vai ser o ajuste das contas públicas e o controle da inflação, que chegava a 80% ao ano, e foram realizadas profundas reformas na área fiscal e financeira, criando aí o plano de ação econômica do governo. O governo realizou profundas mudanças no sistema tributário, financeiro, trabalhista e previdenciário do país. A criação do FGTS, a unificação do sistema de previdência, a criação do imposto sobre serviço, do ICMS e do IPI vão ser algumas das modificações feitas pelo governo de Castelo Branco. Outras a gente vai ter aí a permissão para o pagamento de impostos na rede bancária, a criação do Fundo de Participação de Estados e Municípios, né? Todas essas medidas contribuíram para um aumento expressivo da arrecadação tributária do país, que saltou de 16% do PIB para 21%. A reforma do sistema financeiro, baseada na legislação norte-americana, criou um sistema de instituições especializadas. Então, você vai ter bancos comerciais, bancos de investimentos, sistema financeiro de habitação, sociedade de crédito. Então, você vai ter uma nova estrutura nesses sistemas de instituições bancárias aqui no Brasil. Então, após o governo de Castelo Branco, a gente vai ter o governo de Costa e Silva e Médici, né? Esse período é um período de grande crescimento da economia brasileira, também vai ser chamado período de milagre econômico brasileiro, que, apesar de ser um período de um grande crescimento da economia, também foi o período onde houve o maior endurecimento do regime militar, né, em relação a liberdades políticas e de manifestação. E outro fator interessante é que o crescimento econômico, embora tenha melhorado a vida das pessoas, ele também acabou gerando uma maior concentração de renda nesse período. E ainda hoje essa concentração de renda é um problema que persiste no Estado brasileiro. No final do governo de Castelo Branco, mas já sobre a influência do grupo militar que assumiria, a gente vai ter a criação aí da administração indireta, que vai ser as autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mistas e fundações. São dessa época também a Telebrás, Embrapa, a Embratel, entre outras, e a Embraer, entre outras estatais. O modelo econômico implantado ele vai seguir a linha do Getúlio Vargas, ou seja, baseado na substituição das importações com financiamento internacional liderado, né, pela ação do Estado. As reformas estruturais
realizadas pela equipe econômica do governo permitiram fazer um reajuste das contas públicas, controlar o processo inflacionário, organizar o sistema financeiro, atrair poupança interna e externa, condições necessárias para a expansão da economia nos governos de Costa e Silva e Médici. Posteriormente, a gente vai ter aí o governo de Geisel, né, que foi economicamente... Ele surge em meio a uma crise internacional grave, que seria a crise do petróleo. Mas o fato de se estar no meio de uma crise internacional não fez com que o governo continuasse investindo e gastando em grande volume, o que faz com que esse período seja chamado de crescimento forçado, que trouxe esse crescimento forçado, grandes avanços para a economia brasileira, mas com custos que elevaram o desequilíbrio, né, das nossas contas públicas e a disparada da dívida externa. Geisel, ao promover uma sistemática obsessiva de industrializar o Brasil com a indústria pesada, ele completou uma fase difícil do processo de industrialização, mas há altos custos, né, do endividamento externo e que essas indústrias pesadas também acabou gerando consequências negativas quando se chega ao poder Figueiredo e você vai ter aí uma segunda crise do petróleo. Então, o governo de Figueiredo ele vai ser marcado por uma crise econômica imensa e pela reabertura democrática do país. Vai ser nesse governo que a gente vai ter a anistia política dos militares e perseguidos políticos. Vai ser também no governo de Figueiredo que você vai ter as primeiras eleições diretas para governadores desde 1965. Por fim, o Figueiredo deixa o país, né, após o movimento de direta já e com a sua saída do poder, sai também do poder os militares. E, novamente, a nossa presidência vai estar ocupada por um civil. Essa nova fase a gente vai estar vendo na unidade 2. Então, pessoal, a gente fica por aqui e até o nosso próximo encontro.